Olá amigos, dando continuidade às séries de vídeos que eu iniciei, costumo colocar toda semana nas terças-feiras e hoje eu vou falar um pouquinho sobre as moradas, né? Eu sou o diácono Luizinho e tenho essas experiências já há algum tempo, vem se acumulando, né, na minha vida, e resolvi colocar aí para vocês, tirar da gaveta, né, contar um pouquinho da minha história. Não é para aparecer, não é para se destacar de forma alguma, o objetivo é de incentivar as pessoas a buscar esse reino de Deus, né? Buscar colocar que existe algo além dessa vida. Então nós somos seres espirituais, estamos aqui nesse mundo de passagem, fazendo uma experiência aqui no corpo, utilizamos esse instrumento que Deus coloca para nós aí, a qual, eu volto a dizer, temos que tomar conta, cuidar, né, desse instrumento que deu para nós com muito carinho, com muito amor, né? Tomar conta desse corpo que está aqui a serviço, está nos servindo para podermos fazer essas experiências aqui nesse mundo, né? Então, de forma alguma, vocês busquem estragar, né, esse mecanismo tão maravilhoso, né, que esse corpo, o corpo humano, né, com drogas, com abusos, de todas as formas, né, que se faz contra o corpo, né, a gula, bebida, enfim, tantas formas diferentes de tirar a vida, né? Você vai tirando essa vida maravilhosa que Deus deu para cada um de nós, né? É como dizer não ao processo de criação, né? Aos planos de Deus, né? Então isso não deve acontecer. Então, você deve cuidar com carinho para que esse organismo tenha vida, né? E você possa tirar dele as experiências que Deus deseja que cada um de nós, né, tenha nesse mundo. De acordo com essas experiências que nós fazemos nesse mundo, nós vamos adquirir, logo após essa passagem, uma morada na casa do Pai. São tantas moradas que Deus preparou, né? Eu digo que são infinitas moradas, né? Duas nós conhecemos, são os extremos, o céu e o inferno. E entre essas duas moradas existem tantas, mas tantas moradas que nós não fazemos ideia, né, de quão grande é essas moradas que Jesus fala, né? Então ele disse aos seus discípulos, na casa do Pai há muitas moradas, e eu vou preparar uma dessas moradas para cada um de vocês. E como é que ele prepara essas moradas para nós, né? É através da sua vinda aqui nesse mundo, através do Evangelho, através das Escrituras, né? Tudo aquilo que Jesus deixou para nós, nós temos que tomar cuidado e prestar atenção nesses ensinamentos e buscar colocar em prática na nossa vida, né? É o sentido de ser bom, buscar a santidade, né? Buscar melhorar cada vez mais o nosso testemunho, né, da verdade, procurar ser pessoas misericordiosas, bondosas, que se preocupam com o outro, é o sair de si e ir ao encontro do outro. Então, quando nós fazemos isso, como nós buscamos deixar de lado esse mundo, as coisas desse mundo, dar valor às coisas de Deus, ou seja, colocando Deus em primeiro lugar na nossa vida, daí sim nós vamos construindo uma boa morada para nós, né? Então, com toda certeza, quando sairmos daqui, estaremos preparados para residir numa boa morada. Não digo para vocês que será o céu, mas será muito próximo do céu. Nós poderemos sentir essa beleza que Deus prepara para nós, o quanto é bonito, é lindo o mundo espiritual, né? A qual
quem foi até lá e teve essa experiência diz, né? Não quero voltar, quero ficar aqui, de tão bom que é, né? Mas pelo contrário, quando fazemos desse mundo a nossa vontade e não buscamos fazer acontecer a vontade do Pai, nós vamos para moradas inferiores, né? Nós somos atraídos por esses lugares, né? Vamos dizer assim, você estar afinados, né? Vibrando na mesma frequência. Então não é Deus que manda você para um lado ou para o outro, é nós que vamos. Então nós vamos sendo atraídos por essas moradas, ou superiores ou inferiores. E posso dizer com clareza, com certeza, que em torno desse mundo, desse planeta, existem bastante moradas, né? São cidades espirituais, lugares maravilhosos e outros nem tanto, outros próximos da Terra, outros mais distantes, né? Onde nós somos levados de acordo com esse padrão que nós levamos ao sair daqui, desse organismo, né? Muitos deles parecem com esse que nós estamos, e sabem que nós somos seres espirituais, e ao sair desse corpo, né, o nosso espírito leva uma roupagem, vamos assim dizer, né? Esse corpo permanece, é chamado perispírito, né? Muito próximo com esse que nós estamos aqui, né? E muitas vezes nessas moradas que vamos, nós não percebemos a diferença. Achamos que estamos aqui nesse mundo, do jeito que nós estamos agora aqui nesse mundo, né? Não faz diferença. Depende da sua vibração, você vai necessitar de alimento, vai necessitar de ar para respirar, vai necessitar de líquidos, né? Enfim, talvez você não consiga entender essa verdade, mas o estado vibracional que nós saímos daqui, nós encontramos lá, e dessa forma esse corpo que aqui nem se vê, de tão tênue que é, né? Nesse lugar ele se torna sólido. E podemos desfrutar do lugar como se estivéssemos aqui. Tudo se torna sólido, mas numa frequência muito diferente dessa a que estamos, né? E por isso que em torno desse planeta existem muitas dessas moradas e qual não conseguimos ver, e eles também não conseguem nos ver, né? E é sobre isso que eu quero falar hoje, né, em destaque, né? Uma certa vez eu saí do corpo, uma experiência muito interessante que eu fiz, e essa experiência com toda certeza fui levado pelo meu anjo, né, para fazer essa experiência. E no lugar próximo daqui onde nós estamos, eu vi muitas nuvens brancas, um aglomerado de nuvens brancas. E me aproximando dessas nuvens, muito próximo dela, parecia que tinha uma espécie de um portal também feito por nuvens. E ao passar por aquele suposto portal, entrei num lugar que é fora da nossa imaginação do tamanho. Eu não sei se dá para você entender. Quando você olha daqui, de fora, aquele espaço, aquelas nuvens que ali estão, parecem pequenas. Mas no momento que você entra, aquele lugar se torna muito, muito grande, né? Não sei como poderia explicar isso. É um lugar infinitamente grande. E ao entrar, né, por aquele portal, eu me dei de encontro a um lugar muito interessante, mas também muito simples. Eram muitas casas iguais, bastante ruas, né? Uma cidade muito grande, enorme, mas com casas brancas, iguais, uma igual à outra. Parecia que todas essas ruas iam num lugar só, né? Como se fosse um grande círculo e todas as ruas se voltassem para o centro. E nessas casas tinham janelas, tinham portas, mas tinha apenas o buraco. Não tinha as portas, não tinha as janelas. Tinha só
os buracos, sem as portas e sem as janelas. E no teto não se via telhados, eram todos planos, né? Como se fosse um forro, né? Mas sem o telhado. E eu fui levado, não sei por qual razão, né? Em uma dessas casas, fui conduzido em uma dessas casas, eram tantas, você nem imagina quanto que tinha ali. E nessa casa, ao entrar, né, como disse, tinha o vão da porta, mas não tinha porta, né? Lá no canto, numa cadeira, eu vi o meu sogro que tinha falecido há um mês. Muito jovem, bastante jovem, né? Aparentando mais ou menos em torno de uns 40 e poucos anos. Muito feliz, uma aparência assim, saudável. Sentado numa cadeira de madeira e em frente à janela, uma mesa, né, de madeira também. E tinha uma cadeira também de madeira ao lado. Fui convidado por ele a me sentar, eu sentei ali naquela cadeira e começamos a conversar, né? Uma longa conversa com aquele amigo meu. Eu tinha muita afinidade com ele e talvez seja por isso que eu fui levado nessa morada. Então ali ele estava nessa morada, conversamos, mas o teor da conversa não me lembro. Só sei que ficamos muito tempo conversando e depois fui trazido de volta. Mas ficou muito claro essas imagens, né? Ele ali e tudo mais que ali estava, né? Uma coisa que esqueci de dizer, as pessoas circulavam nas ruas, conversando em grupos ou sozinhas, né? E todas elas vestidas com túnicas brancas, todas elas, não tinha diferença. Todas as pessoas vestiam com a mesma roupa, túnicas brancas. Não observei os pés, não lembro desses detalhes, mas todos usavam roupas brancas, né? E em seguida, me vi de novo em casa, né? Depois dessa experiência maravilhosa dessa morada. Então é uma morada, com toda certeza, muito simples, não vi vegetação nenhuma, animais, aves, não vi. É apenas um lugar, muitas casas brancas e o detalhe é que não tem telhado, né? Essas pessoas todas andando na rua. É um lugar feliz, não é um lugar de tristeza, é um lugar de felicidade, mas com certeza não é o céu. Não é um lugar, né, muito próximo, né, vamos dizer assim, de Deus. É um intermediário, né, onde as pessoas vão levadas, né, conduzidas por esses lugares para continuar as suas experiências, né, para continuar aprendendo, né, para avaliar aquilo que aqui fez e tomar, né, um novo rumo, né, ir para outros lugares. Então essa foi uma morada interessante, tem tantas outras, uma mais interessante do que a outra, né, e moradas também muito difíceis de se viver, né? Mas de uma forma ou de outra não existe privilégios, nós vamos sendo conduzidos para aquele que nós temos mais afinidade, né? Então é por isso que é importante, né, nós buscarmos fazer acontecer a vontade do Pai aqui, nesse mundo, para ao partir, né, dessa morada que aqui estamos e por uma boa morada, né? Então, fica aí então nesse vídeo, nesse pequeno vídeo, essa mensagem, né? E gostaria que pensasse bem nisso, né? Não se deixasse levar pelas coisas do mundo, tenham a certeza desse mundo maravilhoso, esse mundo espiritual. Quem faz essas viagens, né, em espírito, com toda certeza
volta a ser mais o mesmo, né? Então é como o chamado de Deus, né? Quando você ouve o chamado, quando você compreende que Jesus está te chamando para ser o seu discípulo, para seguir o seu caminho, né? Quando você aceita esse chamado, você começa a fazer mudanças na sua vida, né? Mudança para melhor, né? Cada dia você busca se acertar mais, corrigir os erros, né? E assim vamos seguindo por esse caminho, né? Busquem, queridos irmãos, né, a oração, busquem rezar, é muito importante a oração, e rezem um pelos outros, rezem pela paz no mundo, né, pela conversão das pessoas, né, isso é muito importante, rezar para a conversão, né, para que as pessoas entendam, né, entendam essa grande missão de Jesus, né, e que todos nós somos convidados a fazer também, a seguir por o mesmo caminho, né? Então, o sentido da nossa existência, da nossa vida, por estarmos aqui nesse mundo, é para nós nos aproximarmos dele, aproximarmos de Jesus, né, a ponto de ser Jesus. Então, que a sua luz possa iluminar a cada um de nós, que nós possamos refletir, né, essa luz dele, de Jesus, né, não tomar o seu lugar, né? Sempre no desapego, desapegando das coisas aqui, não deixe as coisas desse mundo te segurar, né? Quanto mais nós vamos nos desprendendo das coisas desse mundo, mais nós vamos compreendendo as coisas de Deus e mais livre nós vamos ficando, né? Então essas viagens espirituais, esses lugares maravilhosos ficam mais fáceis de atingirmos, né? O acesso fica muito, muito mais fácil, tá bom? Então tá aí, pequeno vídeo, pequena mensagem, tem muitas outras moradas, na próxima semana eu busco contar mais uma, né? Muito interessante que eu fiz, mas essa foi em outro planeta, né? Tem várias que eu fiz em planetas diferentes, né? Interessante, habitados, por seres parecidos conosco, uns sim, outros não, bem diferentes, né? Mas nesse céu imenso que está à nossa volta aí, tem muitos e muitos planetas habitados, né, com seres humanos, alguns, como eu volto a dizer, parecidos conosco e outros com algumas diferenças, né? Isso eu não tenho dúvida, porque eu já visitei alguns deles, tá certo? E também aqui em torno desse planeta tem essas cidades espirituais imensas, né? Imensas, né? Só para relatar um pouquinho, né? Contar um pouquinho, né? Uma delas que eu visitei tinha um rio bonito, lindo, né? E quando fui caminhando por esse rio, né? Bem longe havia uma cachoeira, né? Onde descia toda essa água para o rio, né? E se aproximando mais, né, não dá para ver de onde que surge a água, né? Interessante isso. Ela vem do nada. É como se caísse do nada e isse para esse lugar, né, para esse rio, né? Entendi o motivo, né? Porque poderia ser uma infinidade de tamanho, né? Mas ali naquele momento ela estava limitada. Não entendo por quê. Porque por qual é essa limitação? Talvez seja a limitação do meu ver, né? Aquilo, pode ser, ou pode ser, não sei explicar. Mas é como se a água aparecesse do nada e caísse ali naquela cachoeira, né? E escorresse por aquele rio, né? Isso é muito bonito. E em outras delas, é interessante de ver lugares mais bonitos do que esse que eu fui visitar o meu sogro, onde as casas são todas coloridas, as casas têm jardins, mas foi observado, né, que não tem cercas entre elas, é grama, sem cercas, ruas estreitas, não circula um automóvel, não tem poste de iluminação, fio, não tem nada disso, né? E tem um lugar lindo, maravilhoso, né, com pássaros voando, animais andando, né, pelas ruas, né? É só pessoas
muitas pessoas andando para um lado para o outro, né? Mas sem nenhuma espécie de máquina, né? Carros, nada disso, é só andando. E, como volto a dizer, né? Não tem cercas, não tem muros, não tem fio elétrico, não tem poste, não tem nada disso, né? Lugar muito bonito, muito bonito. Tá aí. Acho que por hoje tá bom. Então busquem aí, quem não se inscreveu ainda no canal, busque se inscrever, compartilhe se gostou. Obrigado por estar assistindo até agora, né? Coloque aí o gostei, né? Joinha, isso vai ajudar, né, o canal para ser divulgado pelo YouTube, né? Então sempre coloco aqui, volto a colocar, não tenho interesse nenhum em aparecer, me destacar, meu único interesse é na evangelização. Busco colocar isso em todos os meus vídeos, né? Então até outro dia, fique com Deus, Deus abençoe a todos. Tchau, tchau.